Pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É uma imensa alegria, imensa felicidade recebê-los aqui hoje. Nós damos a palestra, só explicando para vocês como funciona, a gente dá a palestra e hoje a nossa convidada é a Santíssima Ângela, maravilhosa. É em torno de 1 hora, a gente dá os passos coletivos após a palestra. Quem já se sentir bem pode tomar água fluidificada, agora do galão lá, pode ir lá se servir com a quantidade que quiser, se quiser trazer garrafinha também para poder levar, tá? E tá liberado para ir embora. Se alguém quiser continuar, permaneça aqui então na sala, em meditação, elevação mental, em oração. E aí nós damos também o passe individual. Aí, gradativamente, quem trabalha na casa vai chamando de 1 a 1 para ir compondo lá na sala. E aí fiquem à vontade. Aí após o passe de lá, tomem a aguinha e já está liberado também, tudo bem? Sempre nós temos na entrada da casa uma fichinha para preenchimento de nome, tá? Às vezes vocês querem pedir por alguém, ou por algum ente que está passando por algum processo, né? Ou seja, de cura, ou está buscando cura, ou está buscando por algum enfermo, ou por algum problema que esteja passando. Escreve o nome ali, entrega para algum trabalhador sempre da casa e a gente já compõe. E esse nome passa a ser trabalhado em alguns grupos específicos que a casa tem, tá? Tudo bem? Então, obrigado mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração inicial nesse momento. Elevem os seus pensamentos, o seu coração na mão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus. Coloque na mão dele, nesse momento, todo o seu desejo, todo o seu pedido, toda a sua intenção daquilo que você veio buscar aqui hoje. Peço em especial ao Mestre Jesus que atenda mediante ao merecimento de cada um no seu tempo receberá o seu pedido. Que Jesus possa cobrir cada um de vós com o teu imenso amor, com tua alegria, com tua felicidade, com tua ternura. Que a nossa Mãe Consoladora, nossa Mãe Divina, abrilhante cada vez mais a centelha de luz divina que habita dentro de cada um de vocês. Que essa felicidade chamada vida, todo esse amor possa ser contemplado, não apenas nos dias que nós estamos aqui presentes, através da sua presença, Senhor, mas que este possa ser eternizado todos os dias de nossa vida, que a felicidade esteja presente, pois as dificuldades elas existem para fazer com que o homem se molde a se construir uma pessoa melhor. Assim como foi falado em palestras anteriores ou até na palestra passada, o que eu faço com aquela dor, o que eu faço com aquela doença, fazer de mim. É o que eu escolho dali para frente, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu comportamento. Vai influenciar demais nas decisões, nas ações e nas conquistas que eu vou ter para um novo dia. Obrigado, Mestre Jesus, por todos os ensinamentos. Obrigado por estarmos aqui presente hoje. Que toda a espiritualidade de luz abençoe nossa amiga Ângela nessa noite de hoje. Que suas palavras possam compenetrar no mais íntimo da alma de cada um de vocês. E que vocês possam, a partir de hoje, levar, como todo sempre, para os nossos lares todo esse amor, todo esse conhecimento e, acima de tudo, dividir com as pessoas que vocês mais amam. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim seja. Ângela, eu passo a palavra para você. Obrigado de coração você estar aqui na casa da dona Lúcia, viu? Obrigada. Tem uma recorde. Bom, que a paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, porque toda vez que eu adentro ao centro espírita de alguma instituição religiosa,
eu tenho a certeza, e é isso que nós devemos ter, né? Que nós já somos assistidos e abraçados assim que a gente adentra a uma casa de luz. Então, como nós sempre dizemos, né? Deus, Jesus conhece a gente, nos conhece pelo nome, conhece as nossas necessidades, sabe do que a gente está precisando. E que bom que nós escolhemos estar aqui essa noite. Porque não para ouvir a Ângela, de jeito nenhum, porque a gente é só uma mensageira, né, do Evangelho de Jesus, à luz da nossa doutrina espírita. Quando eu entrei aqui, eu comentei com o Bruno que eu já lembrei da casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. Eu não falei nem o ai ainda, mas eu sou mineirinha. E daqui a pouco vai sair o ai, então deixa eu já falar, né? E quando eu entrei aqui, eu me lembrei da casa dele em Pedro Leopoldo, que você entra num boiadouro e tem câmara de passe, onde era um quarto, e depois uma segunda sala de passe no quarto, que é o único cômodo da casa que não caiu, né? Porque ele nasceu naquele quarto. E hoje é uma câmara de passe. E em seguida tem uma sala bem grande no fundo da casa, que fora já dessa casa antiga, né? Depois que você passa o salão de palestra, parecido com esse aqui, só que tem bancos compridos de madeira ainda. É aquele centro raiz, centro, né, do interior, assim, antigo, né? E lá no fundo tem um refeitório, Maria João de Deus, e ainda a sala de tratamentos de Dr. Bezerra de Menezes, que foi a foto também que eu vi ali, né? E Chico, né? Tá ali, tá aqui. Não, Chico não tá ali, Chico tá aqui. Então a gente vai lembrar Chico também aqui um pouquinho. A mensagem que nós trouxemos hoje é sobre uma receita de vida. E quem de nós não precisa ou não deseja ter uma receita de vida? Quantas vezes a gente viu uma mãe dizer assim: eu queria ter uma receita para saber educar meu filho como da melhor maneira possível. A gente sempre procura uma receita, né? Uma maneira de fazer, de educar, de servir, de tratar as pessoas e de viver melhor. Porque todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Eu acho que ninguém que está aqui fala: não, não, eu não preciso ser feliz, eu não quero, não, para mim tá bom. Será que a gente fala isso? Não, a gente quer ser feliz. A gente sabe das coisas que a gente tem que passar por aqui, porque lembrando que nós somos espíritos, nós temos uma vida espiritual, né? Nós somos espíritos. Então, nós temos uma vida e nós temos várias existências. E uma delas é essa que a gente está vivendo agora. E como diz nosso amigo Simão, lá de Minas também, ele fala, e essa existência de agora, nós estamos vivendo nela a nossa melhor versão até agora. A primeira vez que eu ouvi alguém dizer dessa melhor versão de nós foi Simão Pedro, numa palestra que ele deu no Congresso. E vocês concordam? Porque nós já vivemos inúmeras vidas e nós não sabemos quantas. O que eu sei é que eu já tenho inúmeras experiências e que, por misericórdia divina, eu não devo lembrar, né? Do que eu passei, do que eu fui. Por que que a gente não pode lembrar? Porque o que importa é o que a gente é hoje. O que importa é a vida que a gente tem agora, essa existência presente, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nós amamos e as pessoas que aquelas que ainda não amamos. Essas pessoas, aquelas que são desafiadoras, que são problema para a gente, e a gente fica todo dia ali, como é que eu vou tratar isso? E como é que eu vou lidar com essa pessoa? Essa pessoa é só um instrumento para que a gente possa entender o que é a vida, de viver não só para nós, mas servindo ao nosso próximo, que é o mais próximo.
sendo Ele já aquele que eu amo já, e sendo Ele aquele que eu ainda não amo. Porque o progresso, né? Nós, como espíritos, nós não estamos aqui por nenhum outro motivo que não seja evoluir, iluminar-se, aprender a amar, mas não o amor egoísta, esse amor de apego que a gente ainda tem, né? Isso é meu, isso também é meu, ela também é minha, esse é meu, né? Mas não esse amor de apego, mas o amor genuíno, aquele que Jesus veio mostrar, né? Ele não só veio nos ensinar a amar e mostrar como amar, como ele é, né? A figura, ele é o próprio amor. Jesus é o provedor do amor aqui no planeta Terra, né? E ele, como amor em pessoa, desceu aqui, né, no nosso plano, encarnou para nos ensinar a fraternidade, que nós somos todos irmãos, que devemos viver uns pelos outros, entendendo que cada um de nós somos seres ainda imperfeitos, que estamos em construção, em desenvolvimento. Daí eu quero que o outro entenda que eu estou em desenvolvimento. E eu quero que o outro me compreenda. Eu quero que o outro entenda como eu sou e como eu quero as coisas, como eu gosto das coisas. Mas aí eu não me preocupo tanto em entender o outro, entender que o outro está em construção, que ele também quer o melhor de mim, que ele também tem as suas vontades e desejos, mas muitas vezes nós olhamos só para os nossos. E nós entendemos muitas vezes que a verdade está com a gente, né? Eu não entendo ainda a verdade do outro. Eu não considero a verdade do outro, muitas vezes. E aí Jesus veio ensinar para a gente, olha, cada um é um indivíduo e nós somos todos irmãos. E cada um de nós temos a nossa beleza própria. Cada ser que convive conosco tem muito a nos ensinar. E às vezes a gente acha que não, né? E tem. Se não é pelo amor que ele me ensina, é pela maneira com que a pessoa me trata, que ela às vezes, muitas vezes, no trabalho, ou na instituição que a gente trabalha, ou dentro da nossa própria família, é aquela pessoa que é desafiadora, que muitas vezes me agride com palavras, que está me ensinando eu ser paciente, eu ter um olhar de compaixão. É essa pessoa que me desafia, que me ensina a ser melhor. Não é? Nós não ouvimos sempre que amar quem nos ama é fácil, não é? Agora, aprender a amar quem não nos ama e quem nos desafia e quem nos agride muitas vezes, ou quem nos alfineta lá fora, né? Quem vai lá no calcanhar de Aquiles. Agora, uma receita que ainda não é a receita de vida que eu vim falar aqui, uma receita de vida possível. É prestar atenção toda vez que nós somos alfinetados e que dói. E aí a gente pensa assim, por que doeu? Onde é que eu fui atingido? Eu fui atingido na minha vaidade? Eu fui atingido no meu orgulho, porque eu acho que eu sempre estou certa? Eu fui atingida ainda na minha maneira egoísta de ver o mundo? Então, essas alfinetadas, aquilo que o outro faz para mim e que me dói, eu devo observar por que doeu. E quando eu estou atenta a isso, eu já estou trabalhando aquilo que foi ensinado lá na antiguidade pelos filósofos e por Jesus. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conhecer, como é que eu vou trabalhar o que eu preciso melhorar? Eu vou passar por essa vida e vou
não vou conseguir progredir de acordo com os compromissos que eu fiz antes de vir. Se eu não prestar atenção, eu não vou conseguir me melhorar, né? Como a gente sempre fala, nós somos não mais uma pedra bruta, né? Nós somos uma pedra que vai virar um diamante. E quem é que lapida? Quem é que vai lapidar essa pedra para virar um diamante? Nós mesmos. E as ferramentas estão todas à nossa disposição, porque são as pessoas e as situações que nós passamos na nossa vida, é que são essas ferramentas que vão ajudando a gente a ir lapidando o que nós precisamos lapidar para nos tornarmos essa joia brilhante, porque joia nós já somos. Deus já nos ama do jeito que a gente é, mas a gente pode melhorar. E ele nos lembra disso todos os dias, que a gente pode melhorar e que a gente deve melhorar. Quando a gente fala assim, só Deus é perfeito, né? Que a gente está caminhando para a perfectibilidade, não para a perfeição, né? Porque perfeito só Deus. Mas a perfectibilidade, nós já somos espíritos imortais e nós somos espíritos capazes de ser melhor todo dia. Aí chega uma notícia que alguém não está bem, ou que recebeu uma notícia do trabalho, ou foi demitido, ou uma notícia de uma doença, ou uma viagem que ia fazer e não teve como fazer. E aí o que a gente pode fazer? Nessa hora a gente fala assim, mas eu não posso fazer nada, né? Pode. A gente sempre pode, porque o recurso da oração, da prece, ele está para todos nós, não é, Luiz? Sim. Não é, Bruno? O recurso da oração está para todos nós. Então, a gente sempre pode fazer algo por alguém ou em todas as situações. A gente não pode dizer, eu não estou preparado para ajudar. Eu até queria ajudar, mas eu não estou preparado. Mas se aquela situação chegou até você, creia, você está preparado, sim, né? E aí, entrando aqui no nosso tema, esses dias eu trabalhei numa palestra que eu trouxe hoje, baseada nesse livro aqui, Uma Receita de Vida, de Richard Simonetti, que eu acho que a maioria conheceu, né? E viu alguma vez uma palestra de Richard. E que eu falo sempre que, né, meu professor, meu amigo, e nos grupos que a gente frequentava, a turma toda falava assim, é discípulo. E eu falava, pode falar, não tem problema, para mim é um elogio. Né? E no início desse livro, Richard vem lembrar, logo na introdução, daquele momento em que Emmanuel vem conversar com Chico Xavier para falar da missão dele dentro da literatura espírita, né? Do trabalho que ele ia fazer. E aí a maioria de nós sabe, quando o Chico perguntou para ele, mas eu estou apto a fazer isso? O que eu preciso para realizar esse trabalho? E se não me engano, no começo era de cerca de 30 livros que virou 400 e alguma coisa, né? E ele falou, o que eu preciso para fazer esse trabalho, né? Aí ele falou a primeira coisa, disciplina. A segunda coisa, então, disciplina. Mas e a terceira coisa, qual é? Disciplina de novo. Porque a disciplina para a realização de qualquer trabalho e alcançar, né, um objetivo, sem uma disciplina e sem uma rota, né, clara, a gente não vai atingir o objetivo. Sem a gente se organizar para fazer aquele trabalho, e a maior prova, eu creio, é a abertura dessa casa, por exemplo. Sem uma disciplina, sem horários, sem as pessoas responsáveis naquele dia, né? Um compromisso com data, hora marcada, não tem centro que vai para frente. Não tem um trabalho espiritual bonito como esse que vá para frente. E aí tem gente que fala assim, mas Ângela, a disciplina aprisiona a gente, né? É uma coisa assim que você fica presa. E aí parece que você não tem liberdade para fazer as coisas. E aí eu digo para vocês, é o contrário.
Porque a disciplina, ela liberta a gente. A disciplina, ela organiza nosso dia de forma que, se a gente cumprir direitinho o que a gente se propôs a fazer, vai sobrar tempo em determinado horário, em determinada. Vai ter umas janelinhas aí no nosso dia, da nossa semana, e se não sobrar esse tempo para descanso, já dizia André Luiz, né? Já foi ensinado para ele lá em nosso lar. Então tem alguma coisa errada, porque a gente também precisa descansar. O corpo precisa de repouso, a mente precisa de repouso. Então, há de se ter disciplina, inclusive para o descanso, não é? Porque senão a gente entra naquele looping e aí vem os problemas inúmeros que a gente está presenciando de saúde mental, de ansiedade, de pânico, porque a gente, sem disciplina, começa a viver no emaranhado, começa a se perder, começa a estar aqui agora e pensando, nossa, eu não preparei o negócio que eu preciso para amanhã de manhã. Amanhã, na hora do almoço, eu precisava disso e disso, eu não fiz. Ixi, amanhã à noite eu tenho um outro. Então, eu estou aqui de corpo presente. Mas a minha mente, se eu não me disciplinar para organizar meu dia, eu estou vivendo o amanhã, o final de semana e daqui um mês. E eu costumo dizer o seguinte: é um dia de cada vez. Um compromisso de cada vez. É claro que a gente tem que se programar, não é? Mas viver aquele dia de cada vez. E quando a gente deixa tudo para depois, para fazer em cima da hora, sem disciplina, a gente fica angustiado, a gente fica nervoso, a gente começa a dar, como diz meu pai, murro na sombra. Dá patada até quem não merece. Quer dizer, patada ninguém merece, né? Mas quem tem nada a ver com o negócio. Porque a gente está nervoso com quem? Com a gente mesmo. Porque foi nós que não nos programamos. Nós é que não agimos antes, né? Para chegar na hora ali daquele compromisso e eu estar preparada, eu estar com tudo na mão. Ou eu já ter conversado com as pessoas que vão me ajudar, ou que vão estar comigo. E vice-versa, né? Quando eu vou ajudar alguém, eu estou preparada para ir ajudar. Então, sem disciplina, a nossa vida vai ficar assim, no emaranhado. E a gente vai perceber aqui na receita de vida. Então, ele vem falando da disciplina, em primeiro lugar, depois ele lembra de quando André Luiz estava andando com os espíritos amigos, está lá no livro Os Mensageiros, em plena Segunda Guerra Mundial, em que os alemães estão soltando bomba atrás de bomba sobre a Inglaterra. E aí, em Londres, aí ele dá um título até de bestialidade humana, porque quando você tem que fazer tudo isso por poder e mata pessoas e destrói tudo, ele chama de bestialidade humana. E depois ele vem lembrar que há um foco de luz. E o que é esse foco de luz? Quando eles estão andando pela cidade de Londres nessa noite, eles conseguem ver um foco de luz imenso que sai de um lugar e sobe para o céu enorme, uma luz muito forte. E sabe o que estava acontecendo nesse lugar? Ingleses que estavam dentro de uma igreja rezando, rezando e pedindo a Jesus por eles. E eles já acreditavam que com Jesus eles podiam até ser feridos, o corpo podia até ser ferido, mas o seu espírito não ia ser ferido. E eles estavam rezando e já estavam ali, chamando Jesus e acreditando que Jesus estava com eles. Então, dali, essa luz imensa saía desse lugar de prece. E daí, quando eu parei aqui na porta hoje, foi um pensamento que me veio na hora que eu estacionei ali. Aqui nasceu um novo foco de luz, nesse endereço, né? Porque cada vez que a gente está nessa vibração de amor, de paz, onde a gente escolheu estar, e por diversos motivos, cada um de nós talvez tenha algum motivo diferente.
para estar aqui hoje, não é? Mas nós temos um em comum, que é buscar uma paz de espírito, é buscar uma energia nova, é abastecer, é alimentar, e como diz Emmanuel, é nutrir o nosso espírito. Isso é comum para nós todos, não é? Daí ele continua dizendo aqui na receita sobre como viver melhor. Porque, inclusive, André Luiz, quando acordou depois do seu desencarne, ele estava numa zona umbralina. E enquanto ele não caiu em si e pediu a Deus ajuda, ele não pôde ser socorrido dali. Né? Então, resumindo aqui a história. E quando ele chega em nosso lar e que ele vê aquelas paisagens bonitas e muita luz e as pessoas equilibradas, calmas, tranquilas, ele pergunta, né? Ele pergunta para Narcisa e para o Lísias, né? Por que é assim aqui? Sabendo que eles estão ali num plano protegido, né? Numa zona umbralina. E aí eles respondem, porque aqui nós temos um acordo. Somente o bem pensar, somente o bem praticar. E aí é a nossa escolha diária também. Se nós queremos viver a luz ou a sombra, a nosso lado sombra ou o nosso lado luz. Ai, Ângela, mas me fala melhor sobre esse negócio, luz e sombra. Todos nós temos um pouco. Sabe por quê? E aí nós vamos escolher se nós vamos iluminar mais ou se nós vamos deixar tudo mais sombreado, mais escuro. Isso depende do nosso otimismo, da nossa fé, da nossa escolha em estar bem, ou do nosso pessimismo, que tudo é ruim, que tudo está dando errado, que a gente está escolhendo ficar bem sombrio, não é verdade? Então, essa é uma escolha nossa, não é mais de ninguém. E aí você fala assim, o Rogério, né, fala assim, mas eu vivo com uma pessoa tão baixa astral no meu trabalho, que quando ela chega, tudo vira sombra. É um negócio horroroso. Quase ninguém sabe de lugar assim, né? Não. É sempre tudo alegre, calmo, todo mundo sorridente, não é? Mas de vez em quando, lá onde o Rogério trabalha, tem uma pessoa que chega mal-humorada, toda sombria e tudo, né? Se o Rogério escolhe dar um sorriso para ele de bom dia, fulano e tal, ele é aquela pessoa que vai falar bom dia para quem, né? Por quê, né? Pra quê? Por quê, né? Ou não vai falar nada. Não vai nem sorrir, não vai nem agradecer. Mas o Rogério é perseverante. Todo dia ele vai chegar sorrindo. Bom dia, tudo bem com vocês? E ainda vai adentrar no local de trabalho e falar que Jesus esteja presente, que Jesus esteja conosco, que Deus abençoe esse lugar. Gente. Aí ele começou bem ou começou mal? Aquela pessoa para quem ele sorri todo dia e não sorriu para ele, sabe que daqui mais de 4 horas, 5, ela vai sorrir, que a ciência já provou isso, e ela vai sorrir e ainda vai perguntar, não sei por que eu estou sorrindo. Que ela ainda não entendeu o processo. Mas ela vai sorrir. Então, esse ato de perseverança, de praticar o bem, de pensar o bem, de ser você a melhor pessoa todo dia, vai ajudar essa pessoa a melhorar sem que ela nem perceba. Então, essa é uma receita, assim, infalível para qualquer ambiente e para nós, para os nossos dias. E aí ele vem contar aqui de um personagem chamado Senhor Felício. O Senhor Felício tinha mais ou menos 80 e poucos anos e ele era um senhor muito feliz. Olha que nome também bem apropriado, né? E aí ninguém entendia direito porque ele tinha os problemas de saúde dele, assim como o Chico tinha tantos, né? E era aquela figura a gente fala, Francisco Cândido Amor Xavier, né? E ele não teve problema de saúde, gente. A gente sabe que ele teve vários, Tati. Mas ele estava tendo vários problemas de saúde para mostrar para a gente que quando a gente tem
uma dor no dedão do pé, que a gente fala assim, hoje eu não vou ao centro, não. Meu pé tá doendo demais, né? Hoje minha cabeça tá doendo aqui, um pouco. Aí a gente vai lembrar de quem? Do Chico, que ficava, depois que ele saía do trabalho, que ele era servidor público, ele escrevia até de madrugada, enquanto ele estava psicografando todas as obras que a gente conhece, né? E que a gente ainda não conhece, porque não leu as 400. Ele estava trabalhando. E quando ele não estava fazendo isso, ele estava atendendo no centro espírita. E ele atendia todas as pessoas até de madrugada. E não importava o que ele estava passando. E eu, até abrindo aqui um parêntese, conversando há pouco tempo, há uns 2 anos, com o filho do Chico, lá em Beraba, o Eurípides, ele falou para mim, meu pai foi um exemplo de serviço até o final, né? Porque ele falou, inclusive aqui dentro de casa, ele já estava assim, andando devagar, assim, arrastando o chinelinho, e ele fazia café de manhã e levava para mim no quarto. Era ele que servia, filho. Enquanto ele pôde fazer isso. Aí ele escutava a xicrinha batendo e o chinelinho arrastando. Era o Chico indo levar o café da manhã para o filho dele na cama. Porque a vontade desse ser humano de servir é até o limite, né? Eu me lembro também de uma vez que o Richard estava... A gente fazia o evangelho no lar. E aí ele já estava perdendo... Já tinha perdido os movimentos, estava acamado, né? E ele estava... A voz dele já estava também sumindo, sabe? E aí um dia, no final do evangelho do lar, ele falou, eu quero fazer, com dificuldade, ele disse, eu quero fazer a oração hoje. Era sempre ele que fazia, de vez em quando ele distribuía para nós, mas ele delegava, mas essa ele falou, hoje eu quero fazer. E ele fez com muita calma, e ele conseguiu dizer o seguinte, obrigado, Senhor, por eu estar aqui na cama, e poder fazer algo por alguém, ainda que em oração. Então, assim, é outro exemplo de servir até o limite, né? Então, às vezes, a gente está com preguiça de levantar de manhã, a gente fala, não é possível, já despertou o relógio, né? E a gente fica com preguiça de levantar e deixa mais 5, mais 10 e mais 15. Agora, quem já conviveu com alguém que quis levantar e não podia mais para abrir a janela, levanta rapidinho. Eu, às vezes, tenho assim, não, dormir tarde, tem que levantar cedo, né? Aí desperto, eu olho assim e falo, não é possível. Eu tenho que levantar. Daí me vem na memória as pessoas quem eu já assisti querendo levantar para abrir a janela e não consegui. E esperar alguém chegar para abrir a janela. Aí sabe qual que é a primeira coisa que eu faço hoje em dia? É levantar, agradecer a Deus o novo dia, eu levanto, eu abro a janela e eu converso com Deus. E isso não foi por acaso. Isso foi porque eu vi pessoas querendo levantar e não podiam mais. Então, a gente vai transformando a nossa vida, né? Com essas receitas que a gente vai vendo, né? E seguindo aqui, eu já falei do seu Felício, 85 anos, né? E aí perguntaram para ele, mas o senhor é feliz assim? Por quê, né? Aí ele fala que a felicidade não é uma estação que a gente procura. Ele fala isso aqui no livro. A felicidade é a forma com que eu caminho, né? É no trajeto que a gente vai buscar ser feliz. Eu faço algumas palestras profissionais que eu falo assim, por que a gente fica tanto querendo sextou, né? Sextou. O sextou tem um pouco do... Na segunda eu vou lamentar que é segunda. Eu vou lamentar que é terça, que é quarta, que é quinta. E por que a gente não é feliz todo dia?
Por que a gente não agradece por ter um trabalho, por ter alguns colegas que são legais, outros que não são, e tá tudo bem, porque eu tô aqui para fazer o meu trabalho e bem feito, e da melhor maneira possível, né? Então, por que eu não posso ser feliz todo dia? Então, o seu Felício fala, quando perguntam para ele no programa de televisão, conta aqui no livro. Por que o senhor é tão feliz assim? O senhor tem alguma. O que o senhor faz, né? Ele fala que todas as manhãs que ele acorda e que ele vai fazer a barba dele, ele olha no espelho e fala: eu tenho duas opções hoje. Ser feliz ou ser infeliz. Vai depender da maneira com que eu olho o que vai me acontecer hoje. Porque a gente tem uma rotina. Só que nem sempre vai acontecer coisas que estão dentro da nossa rotina. Às vezes acontecem coisas que não estavam dentro da programação. E aí você tem uma escolha. Você vai olhar isso com um olhar positivo ou com um olhar negativo? Com um olhar pessimista ou com um olhar otimista? Você vai buscar virar a folha para ver se é um 9 ou um 6? Sabe? Porque tudo é ponto de vista. Já nos diz também, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é o olhar sobre aquilo que vai me acontecer? Então ele fala, eu tenho essa escolha. Eu posso ser feliz e posso ser infeliz hoje. Depende de mim. E aí, quando eu contei a história do Rogério, lá no trabalho dele, que tem aquela pessoa mal-humorada, e que ele fala, hoje eu vou ter que ver aquela pessoa. É um exemplo, viu, gente? Não sei nem onde é que ele, não sei nem o que ele faz. Eu só peguei, como diz, pai, para Cristo. E aí, é só um exemplo. E aí ele pode escolher, não pode? Só que ele vai moldar aqui ao redor dele um, um escudo protetor. Quando ele escolhe ser feliz e quando ele leva Jesus com ele, que ele abençoa aquele lugar quando ele entra, a possibilidade de acontecer coisas ruins com ele são mínimas. Ou que alguém venha, a gente monta o nosso próprio escudo protetor. E pode vir alguém morado, pode vir alguém. Aí você olha para aquela pessoa que às vezes vem até te dar uma bronca na frente de todo mundo, para te humilhar mesmo. Porque isso acontece de vez em quando, né? Nos locais, assim, alguns locais, só alguns. E aí você pensa assim, aí você olha para aquela pessoa, fica em silêncio, porque o silêncio é dos sábios, né? E aí você fica em silêncio e fala assim, nossa, essa pessoa tá passando por tanto problema, né? Porque ela não tá assim só com minha causa. Ela já deve estar com mais problema do que eu. Então, coitada, né? Vamos rezar para ela. Agora, a gente já tá nesse nível? Quem já tá nesse nível? De olhar para a pessoa que está ali te humilhando e falar assim, essa pessoa deve estar doente. Eu vou rezar para ela, porque deve estar pesado para ela, mais do que está para mim. Se a gente tem esse olhar, não mudou tudo? Fica mais leve. Não, ficou tudo mais leve. Então, essa é uma outra receitinha, receita de vida, que o seu Feliz dá para gente. E aí a gente fala assim, tem aqui uma passagem que fala das bruxas e das fadas, que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, ah, quem vê cara não vê coração, né? E aí ele cita um exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa toda formosa, toda não sei o quê, mas o que vai dizer quem uma pessoa é de verdade é quando ninguém está vendo o que ela está fazendo. Quando ninguém está vendo como é que ela está tratando o outro. É como ela é na sua natureza. E aí a gente está falando isso para a gente julgar o outro, porque a gente vai observar o que, que ele anda fazendo, o que, que ele está fazendo com o outro, como ele trata o outro. Não. Eu quero observar a mim mesma e como é que eu estou tratando as outras pessoas. Se a pessoa é simples e se a pessoa é super importante, eu vou tratar da mesma maneira? Eu vou recepcionar da mesma maneira? Porque às vezes aquele mais simples a gente nem cumprimenta. Ah, passei e nem vi. Ai. O próprio José Carlos de Luca, numa palestra dele que eu assisti, conta que ele andou, acho que 20 anos num elevador, onde tinha aquele funcionário, que sempre eu esqueço o nome, que fica apertando, assessorista. E sempre alguém me socorre com essa palavra, que nunca eu lembro. E aí ele
um dia perguntaram para ele como que era o nome do assessorista. E ele falou, não sei. Só que esse homem trabalha aqui há 20 anos. E ele já adulto, já era ele que a gente conhece hoje. E ele falou, eu nunca perguntei o nome do assessorista. E por que eu conto essa história? Para servir de exemplo para a gente. Porque quando a gente cumprimenta alguém que está limpando, sei lá, o piso da rodoviária, sei lá da onde, de um lugar público, você olha para essa pessoa e fala bom dia, boa tarde. Ou quando você vai pedir uma informação, a pessoa te responde, e aí você fala assim, qual é o seu nome? Ah, é Joana. Você fala, muito obrigada, Joana. Para a pessoa ver que ela foi tratada com dignidade. E se nós sabemos que nós somos irmãos uns dos outros, e nós estamos aqui uns pelos outros, se a gente ainda não faz isso, por favor, vamos fazer, não é? E às vezes pela nossa pressa, porque eu tô atrasado, porque eu, sei lá, porque aconteceu alguma coisa diferente no meu dia, eu me descoordenei toda, eu vou passar batida e vou deixar de falar um bom dia para aquela pessoa que já está se sentindo mal. E aí você vai lá e faz ela se sentir um pouquinho pior. Será que nós, espíritas, nós já cristãos, a gente não está aqui para melhorar um pouquinho o nosso mundo, o nosso ambiente que a gente vive? Somente o bem pensar, somente o bem praticar. A gente quer viver em ambientes melhores, em ambientes felizes, mais leves, mas qual tem sido a nossa parcela de contribuição? Em casa a gente fala baixo? A gente trata a pessoa da nossa família, como diz Haroldo Dutra Dias, como a gente trata uma visita? Porque a visita a gente trata super bem, né? A gente é tão educadinho, né? Vamos entrar, aceita uma água, aí você busca uma água, né? Aí a pessoa de casa pede uma água, você fala assim, ah, pelo amor de Deus, você não tem perna não, vai lá e busca. Alguém já falou isso? Ah, também tô cansada. Também trabalhei hoje. Tá achando o quê? Será que isso aconteceu só na minha casa? Né? E aí, se chegar uma visita, você botar um trapo. Vai ser claro, ainda mais que a pessoa te viu fazendo palestra no centro. A pessoa te viu dando passe, né? Nossa, imagina. Se eu não sou melhor, você tá com fome, alguma coisa. Então, assim, a gente deve ser o mesmo em todos os lugares, em todas as ocasiões e com todas as pessoas, né? Aí a gente vai se autoanalisando e pensando que pessoa eu sou hoje, ou que pessoa eu ainda sou, ou que pessoa eu desejo ser. Porque eu desejo ser a pessoa que quer ser servida, né? Mas por que eu não posso servir? Não é? E às vezes acontece só de vez em quando, né? Entre casais, né? Só de vez em quando. Amor, eu também trabalhei hoje, né? Mas aí, graças a Deus, a gente está evoluindo, né? Então a gente busca, assim, o copo d'água, ainda pergunta, quer mais alguma coisa? Um docinho? Né? Uma pipoca? Um sorvetinho? Né? Fiz um brigadeiro, você aceita? Então a gente vai melhorando, né? Porque a tendência é essa, a gente tem que melhorar. Agora aqui, Richard traz uma história aqui. Ele fala que a gente tem duas opções. E essa eu não posso deixar de falar. Ai, que susto, achei que era assim para as mãos. Eu não quero deixar de falar essa, porque essa me marcou tanto. Há muitos anos, eu acho que há uns 10 anos, quando o Richard fez a palestra Receita de Vida lá no SEAC, ele falou sobre isso e, na verdade, depois eu queria lembrar quando foi que eu ouvi ele falando sobre isso, porque eu queria ler, eu queria ter anotado, eu não sabia onde estava. E aí, eu já tinha, na ocasião da palestra, é evidente que eu li o livro, né? Que está aqui autografado por ele em 2017. Mas eu esqueci que foi nesse livro. Porque daí ele lança outro, ele lança outro, ele lança outro. E aí, eu fui fazer o Evangelho no Lar e escolhi esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e falei, agora eu vou começar uma receita de vida no meu Evangelho.
O evangelho meu é lotado de espíritos, porque presentemente, fisicamente, só tem eu. E eu faço, leio em voz alta e tal, e comento e tal. E tal. E aí eu estava lendo esse livro no Evangelho no Lar, aí eu me deparei, falei, era aqui, que ele não estava aqui mais para perguntar para ele onde é que estava. E aí se chama o seguinte, somente duas. Eu não estava falando de opções, e na prece inicial o Bruno falou sobre escolhas, né, que vem sendo falado em palestras anteriores. E aí a gente tem duas opções, somente duas. A propósito de nossas preocupações, vale lembrar um texto antigo de um sábio e bem-humorado. Há em sua vida somente duas coisas com que você deve se preocupar. Somente duas. Ou alcançará sucesso, ou será. Gente, eu preciso do óculos. Só um minutinho. Só para dar um suspense. Tô chegando, velho. Há em sua vida somente duas coisas com que você deve se preocupar. Ou alcançará sucesso, ou será mal sucedido. Se alcançar sucesso, não terá com que se preocupar, certo? Se for mal sucedido, haverá somente duas coisas para se preocupar. Ou você manterá a saúde, ou ficará doente. Se mantiver a saúde, não terá com que se preocupar. Se ficar doente, haverá duas coisas com que se preocupar. Se você ficar doente, vamos ver com o quê? Ou você sarará, ou você morrerá. Só tem essas duas opções. Se sarar, não terá com que se preocupar. Se morrer, haverá somente duas coisas com que se preocupar. Se for para o céu, não terá com que se preocupar. Se for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando velhos amigos que não terá com que se preocupar. Então, de uma forma ou de outra, vai estar tudo bem. E aí ele fala assim: lembre-se, caro leitor, preocupar-se é se preocupar com o que ainda não aconteceu. Portanto, relaxe. Seja você melhor a cada dia, consciente dos seus passos, dos seus pensamentos, porque é isso que vai transformar seu ambiente, né? Buscando essa consciência, voltando o farol para dentro de nós, como fazem os orientais, e não para fora de nós. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas fulano precisava ter ouvido isso, né? A gente pensa essas coisas ainda, né? Ah, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui, porque é ela que está precisando ouvir isso. É sempre o outro. E, na verdade, nós somos responsáveis por nós mesmos. E se nós queremos ajudar o outro, tem uma maneira infalível para ajudar esse outro, sendo o exemplo e a prática daquilo que eu gostaria que ele fosse. Porque só o exemplo ensina. Não existe outra forma de ensinar. Eu posso falar, fazer sermão, fazer tudo. Mas o meu exemplo, a forma com que você trata o Bruno e o Bruno te trata, é o que vai ensinar seu filho a tratar as outras pessoas. Não tem outra forma dele aprender, porque os pais são espelho. As pessoas que convivem são o espelho. E depois você vai ensinar uma outra coisa e falar assim, ué, mas eu nunca vi a senhora fazendo isso. Então perdeu uma chance preciosa de ter dado o exemplo desde o princípio, né? Então, que sejamos essas pessoas e esses exemplos. Agora, partindo para a receita, aqui, a receita não é do Richard. Existe uma escritora americana, Nardi, o nome dela é Nardi, agora me fugiu o nome dela. O sobrenome só que fugiu, mas também não vai ser importante para a gente agora, né? Hã? Mais do que ela vai dizer. É mais o que ela vai ensinar para a gente.
Ela se mudou com o marido dela para uma cidade nova onde ela não conhecia ninguém. Eu vou resumir, tá? E aí depois vocês vão ver, depois se vocês quiserem dar uma lida detalhada. Mas eu vou tentar não pular nada. Ela se mudou e o marido foi para pelo trabalho, só que ela ficou muito triste, porque ela mudando, a gente fica longe dos amigos, dos vizinhos, das pessoas, dos lugares com que a gente já está acostumado, né? E aí, um dia, muito triste, ela falou, vou começar a mexer nesses livros aqui. Daí ela encontra um diário que era da sua tia-avó, tia Grace. Na verdade, a receita original é da tia Grace. E elas vêm ensinando para a gente que é uma receita de vida infalível, testada e aprovada. Testada e aprovada. Então ela começa a ver o diário da tia Grace. E ela que tinha aquela memória tão bonita da tia, não sabia que a tia havia sofrido tanto. Porque ela tinha um noivo que ela amava muito. Esse noivo veio a falecer, né? Desencarnou num acidente. E ela ficou, nunca mais olhou para ninguém, porque ela amava aquela pessoa profundamente. E ela também ficou tristíssima, ao ponto ali de uma depressão, né? E aí ela foi inspirada nas orações dela a fazer algumas coisas, algumas ações que iam fazer com que ela vivesse novamente, com que ela se movimentasse, mesmo com aquela ausência tão doída. Então, a tia Grace, ela vem com 6 regrinhas, com 6 receitas. A primeira é fazer algo por alguém. Isso a gente, né, espíritas, fazer algo por alguém é o nosso norte, né? Em fazer algo pelo próximo. 2, fazer algo por si mesma. Depois ela dá exemplos. 3, fazer algo que não tenha vontade, mas que deve ser feito. Eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu preciso fazer. Então, isso é a terceira receita. Quarto passo dessa receita: fazer um exercício físico, movimentar o corpo. Quinto, fazer um exercício mental. E sexto, orar agradecendo a Deus a dádiva da existência. Quando ela, a tia Grace, ela escreveu no diário fazer algo por alguém, ela lembrou que tinha uma senhora que estava adoentada e ela resolveu fazer uma sopa, levar para essa senhora e ela começou a cuidar dela. E já começou a se sentir melhor, né? Porque até a ciência já provou isso. Quando a gente ajuda alguém, faz uma boa ação, imediatamente a gente já tem 4 horas de bem-estar. Então já começou a se sentir melhor. Depois fazer alguma coisa por ela mesma. Ela lembrou a tia Grace, naquele tempo dela lá, que ela tinha um chapéu, que ela gostava muito, e que esse chapéu estava meio acabadinho. Então ela foi lá, reformou o chapéu dela, pôs uma flor e tal, e começou a ser elogiada por todo mundo, porque o chapéu dela estava muito bonito. Aí ela começou a se sentir melhor ainda. Aí depois, quando ela resolveu fazer alguma coisa que ela não tinha vontade, mas ela tinha que fazer, ela tinha um armário de roupas de cama que estava tudo amarelado. E ela sempre falava assim, nossa, eu preciso dar uma limpeza ali, eu preciso lavar isso tudo de novo, eu preciso passar isso tudo de novo. Naquela época engomava, né? E aí ela pegou e fez isso. Aí ela se sentiu melhor. Depois, ela foi fazer exercício físico. À época, tinha um joguinho que chamava croquet, que era tipo um polo. E aí ela se apaixonou por esse exercício. E ela depois, na parte de orar, ela tinha a sua casa, né, sua igreja, onde ela se reservava ali fazer essas orações. Aí a nossa personagem, Nardi, falou: vou seguir a receita da tia Grace. Ela lembrou da senhora Phillips, que morava lá perto, que também era uma pessoa que morava sozinha, e ela já resolveu levar um lanche, levar alguma coisa. Com a senhora Phillips, ela começou a aprender muitas coisas na medida em que elas conversavam. E, na verdade,
ela estava sozinha na cidade, lembra? E ela já fez amizade, mas o primeiro passo foi de quem? Dela mesma. Aí ela começa a aprender muitas coisas. Aí, nessa parte de fazer algo por si mesma, ela começa a dizer que precisa dar uma relaxada e tudo. Aí a senhora Philips fala assim: toma um banho relaxante. Eu tenho aqui no meu quintal ervas e tal, né? Que você pode utilizar. E ela começou não só pegar e fazer os seus banhos relaxantes, fazer algo por ela mesma, cuidar da sua beleza, da sua mente, sentir autoestima melhor, né? Mas ela começou também a cultivar seu próprio jardim. E quando ela pensou, e agora? Eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho vontade, mas eu tenho que fazer. Porque aí você vai se sentir melhor ainda, porque você venceu aquilo ali. Ela lembrou que ela tinha muitas caixas ainda, que o escritório estava bagunçado e que ela tinha que organizar aquilo e pôr tudo abaixo. Quando ela terminou, ela sentiu outra realização. Quanto a fazer um exercício físico, ela começou a fazer caminhadas diárias. E aí tem um capítulo aqui que se chama O Retorno do Amor. Que quando ela começou a fazer a caminhada, ela convidou o marido dela para fazer com ela atividade. E eles que já não conversavam mais, começaram a conversar novamente. Depois de muitos anos de casados, eles não tinham muito assunto. E durante a caminhada, eles voltaram à fase do namoro. Então foi o retorno do amor, não é? E aí tem até uma observação do Richard aqui, de um ensinamento que tem várias citações, e quando você vai pedir uma pessoa em casamento, né, você não fala para ela: você quer casar comigo, viver feliz os próximos anos da nossa vida, e taraná. Não, você quer casar comigo e conversar comigo durante toda a nossa vida? É mais ou menos assim. Você topa ser meu parceiro para que a gente possa conversar por toda a nossa vida? Né? Então tem um retorno do amor ali na atividade física. Na atividade mental, a gente sabe que isso previne doenças. Se a gente ler mais, aí ela começou a decorar poesias. Ela foi fazer um curso de poesia. E ela começou a declamar. Onde ela estava, parada na fila, parada em algum lugar, ela começava a declamar poesias. E começava a exercitar a mente. Aí, com relação à oração, ela não tinha apego a nenhum lugar, ela não se sentia bem, mas ela encontrou, perto de um riacho, uma pedra, onde quando ela chegava, ela se sentia muito bem. E aí ela fez daquele lugar, junto à natureza, o seu lugar de oração. Porque a gente tem os nossos lugares, né? Onde a gente se sente mais confortável, onde a gente se conecta mais com o nosso Pai, não é verdade? Então ela fez o seguinte: ela começou todos os dias a ir para aquele lugarzinho e fazer as suas orações. Aí, encerrando, gente, 6 passos. Essa receita de vida, ela funciona. Ela trabalha o corpo, a mente, o espírito, a autoestima, o auto-amor, o autorrespeito. Caridade. E é a caridade. E aquele olhar para o outro, né, que a gente deve ter da fraternidade e da solidariedade, que é o que veio ensinar Jesus para nós aqui na Terra. Fraternidade, solidariedade, amor. Amor genuíno, não esperando só do outro. E não, a gente nem deve esperar do outro. A gente deve fazer a doação de nós mesmos. Essa é a caridade moral, que é quando a gente dá de nós mesmos uma boa palavra, uma ausência de crítica, uma ausência de maledicência, é uma caridade. Não é? Vamos acertar tudo amanhã? Talvez não. Mas a gente deve ser persistente, perseverante, sabendo que as escolhas, nosso escudo protetor, vocês vão lembrar de mim. Escudo protetor. E como é que eu faço esse escudo? Com as minhas boas vibrações.
Que Deus abençoe esse lugar. Que Jesus siga comigo. Que Jesus esteja contigo. Se eu não puder ajudar aquela pessoa, que Jesus te abençoe. Uma vibração é um ato de amor. E isso a gente pode fazer o tempo todo, todos os dias. Compreensão, respeito e vibrações que melhorem nosso ambiente interior e o ambiente exterior. Essa pode ser a nossa maior contribuição nos ambientes em que a gente vive. Muito obrigada pela atenção, pela companhia de vocês, da espiritualidade amiga. E que bom que nós escolhemos estar aqui juntos essa noite. Que, da minha parte, eu tô sentindo assim, daqui a pouco eu vou começar a levitar aqui nesse lugar. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre nos acompanhe. É que o clima tá muito leve, né? Continua aí. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Ângela? Hoje eu estava pensando, no que você estava falando aí, que a gente sente a felicidade como Distante. uma coisa distante, né? Ah, eu Mas vou tá buscar a bem longe. felicidade. É. Será que a felicidade deveria ser o meio, não o fim? É o caminho, né? É o caminho que você É o coloca. caminho, é. É porque tá Tem no muita meio, né? Tá com a disposição de vencer aquele desafio que eu tenho amanhã. Já me faz uma pessoa mais feliz, mais agradável para mim mesma. Então, a felicidade de ter um trabalho, né? A felicidade de ter uma família. Porque a felicidade plena, a gente sabe que não está nesse mundo. Está aqui a felicidade relativa, que é a que a gente já pode ter aqui nesse plano, né? Então, por que não aproveitar os momentos felizes? Esse momento aqui, para mim, ele está sendo um momento muito feliz da minha vida, na minha existência. Que eu escolhi estar aqui. E aí alguém lá fora pode falar, nossa, Ângela, mas tinha um jantar hoje, as amigas vão se reunir, lá que vai estar o momento feliz. Eu já não acho mais isso. Para mim é um momento feliz onde eu conheço novas pessoas, onde eu sei que Jesus caminha comigo, onde eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que venha contribuir para a vida dos meus amigos, dos meus próximos, das pessoas com quem está convivendo comigo agora. Não importa se eu não sei os nomes. Importa é que eu sei que nós todos somos irmãos. E que bom que a gente está aqui de novo. Para mim, esse é um momento feliz. E pleno, hein? Porque é uma coisa que, igual eu falei, né? A gente parece que daqui a pouco começa a levantar. Verdade. Pois é que a gente sabe que espiritualidade amiga tá aqui na casa. Obrigado de coração. Eu que Mais uma agradeço. vez. Permaneçam sentados. Para quem for da passe, os diários e mesas. Calma, Marro. Marro, as águas que entraram aí. Feche os seus olhos nesse momento. Eu vou passar a palavra para nossa querida Ângela. Obrigado de coração, Ângela, por todas as palavras que você trouxe para o coração de cada um desses pequenos. Nossa, que nem o Chico se comparava com um grão de areia, o que, quiçá, a gente é nesse momento, né? Mas somos grandiosos sim, porque temos o nosso Mestre Jesus no nosso coração. Obrigado de coração. Passo a palavra para que você faça a oração final. Eleve os seus pensamentos, os seus pedidos nesse momento, para que recebam todas as energias de luz. Fique à vontade, amigo. Em comunhão, quando estivermos na mesma vibração, pensando em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, vendo a sua figura sorrindo para nós. Elevemos nossos pensamentos também à espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais da casa. E agradeçamos por estar aqui. Se o nosso pensamento nos levar a pessoas que não estão aqui presentes fisicamente, convide-as também para estar presente, para que possam elas receber as vibrações
de força, de ânimo, de paz, de cura, fortalecendo suas almas, nós aqui presentes e aquelas que estão em nossos corações. Como disse o Bruno, Chico dizia que era um cisco e nós somos um grãozinho de areia, mas que lembremos sempre, neste momento, somos um grãozinho de areia que tem um coração onde Deus habita. E Deus, que é nosso Pai, ama cada grãozinho de areia infinitamente. Ama infinitamente cada grãozinho, cada um de nós aqui presentes. Que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, essa fé de que Jesus nos conhece, sabe o que nós estamos pedindo ou precisando. Tenhamos fé de que tudo virá a seu tempo. Agradeçamos por todas as bênçãos recebidas, por todos os recursos recebidos em nossa existência presente. Que nós sejamos iluminados pela luz do olhar de Deus em nossas vidas e que nós estejamos despertos para todos os acontecimentos e que não desperdicemos nenhum momento onde nós possamos ser pessoas melhores e servindo a Deus e a Jesus, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe e nos fortaleça, agora e em nossos lares. Jesus, abençoe os Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos mais. Tudo que eu reino, o poder e a glória para os sempre. Que assim seja, graças. Permaneça sossegado, seja.